Olá, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, desde já, antes que eu me esqueça, eu quero te pedir que você venha aí se inscrever no meu canal, tá? Dá essa força aí pra gente chegar aí nos 100 inscritos. E quero conversar com vocês hoje sobre o mercadante, né? Todos sabem, né? E conhecem o mercadante, né? É impossível esquecer do mercadante e dos ministros aí do Lula, né? Mas o mercadante aí é uma figura, né, do governo Lula barra Dilma, né, que marcou aí bastante aí a política brasileira, certo? Vamos ler aqui a matéria que fala, tá, sobre o mercadante, que fala o seguinte, ó. Conselho do BNDES aprova mercadante para a presidência. Acreditem se quiser, vamos ter aí mercadante na presidência do BNDES. Bom, ex-ministro foi indicado por quem? Pelo Lula, para ocupar o posto. Por que será, né? Por que será? Porque é o próprio Lula que vai estar aí no poder do BNDES. Bom, nesta quarta-feira, dia 25, o Conselho de Administração do Banco Nacional e Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou o nome de Aloysio Mercadante para o comando da instituição. O ex-ministro foi escolhido para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nome de Mercadante foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Além dele, também aprovados os nomes de Tereza Capello, Natália Dias e Helena Tenório para integrar a diretoria do Banco de Fomento. A escolha de Mercadante para o cargo encontrou resistência devido à lei das estatais. É claro, a gente tem a lei dos estatais, que fala que o BNDES não pode ser presidenciado por políticos, que determina uma quarentena de 3 anos para que políticos assumam em conselhos de administração de empresas públicas. No entanto, em 10 de janeiro, o Tribunal de Contas da União disse não ver restrições para aqueles que atuaram de forma voluntária em campanhas eleitorais, caso do ex-ministro, tá? O Mercadante, ele participou aí da campanha do Lula, certo? E não deveria e nem poderia, tá? Ser aí o presidente do BNDES. Mas o Lula aí já tá dando um jeito e já vai colocar o Mercadante, porque com o Mercadante na presidência, o Lula tem acesso a tudo, né? É ele que vai estar na frente do BNDES. O Mercadante, o Haddad, essa turma que mexe com o dinheiro mesmo, tá? Só vão ser igual a Dilma era, fantoche do Lula, tá? Quem vai mexer em tudo, governar, quem vai fazer tudo ali é o Lula. Eles só são fantoches, só são figurinhas que estão ali, tá? Bom, vamos ver, né, como é que vai se desenrolar essas coisas aí que tá acontecendo. Tá uma bagunça no Brasil, né? E a gente vai olhando aí, vai ficando de olho, né, no que vai acontecendo, trazendo aí para vocês. E a gente tem que torcer para as coisas darem certo, né, no Brasil, porque as coisas estão complicadas, cada vez mais as coisas estão complicadas aí para o Brasil, né? As coisas parece sim que não tem melhora, né? Mas que a gente possa aí ter esperança aí no nosso Brasil, né? Bom, tem uma outra matéria aqui, pessoal, ó, quero ler para vocês aqui, que é assim importante, tá? E tá falando aqui, ó, que tá falando aqui sobre aqui, pessoal, da Pleno News, tá? Na CELAC, presidente do Paraguai cita crise migratória da Venezuela, tá? Mário Abdo,
Benítez destacou realidade, abre aspas, não pode ser ignorado. Na última terça-feira, no dia 24, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, convocou os líderes que estavam na cúpula da Comunidade de Estado Latino-Americano e Caribenhos, CELAC, a abordar a situação e deslocamento dos venezuelanos, uma realidade que não pode ser ignorada. Em seu discurso perene, o plenário da CELAC em Buenos Aires, Benítez pediu um diálogo sincero. Ele lembrou que, assim como preocupam os atos de violência ocorridos no Peru e no Brasil, também causa inquietação o êxodo maciço da Venezuela, tá? Não podemos olhar para o lado quando mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram suas casas pedindo refúgio, declarou o presidente paraguaio. Essa foi sua última participação no fórum, uma vez que seu mandato termina este ano. Benítez também lembrou que, segundo o ACNUR, Agência da ONU de Refugiados, a migração venezuelana é a segunda maior crise de deslocamento externo do mundo desde a Síria. O discurso do presidente foi transmitido nas redes sociais e no Ministério das Relações Exterior Paraguai, tá? Bom, enquanto o Lula acha que os outros países devem respeitar a ditadura na Venezuela, o presidente aí do Paraguai é sensato, né? E tá falando aí que a gente tem que olhar com preocupação para essas pessoas que estão deixando as suas casas e estão buscando refúgio em outros países, né? Bom, pelo menos ele é coerente aí, né? E consegue ver e entender que tem sim um problema gigantesco, né? Em países comunistas com regimes ditatoriais. Essa aí é a verdade e é o que acontece na Venezuela. Se não fosse assim, as pessoas não estariam deixando as suas casas, os seus parentes e estariam indo para outros países buscando ajuda, certo? Ninguém sai do seu país se está tudo bem, tudo ok. Ninguém, certo? E todos os países deveriam repudiar a Venezuela. Na verdade, não a Venezuela, mas o ditador, o Maduro. Todos eles deveriam repudiar. Todos, né? Nicarágua também deveria ser repudiada, Cuba, certo? Mas não, a gente tem aí, o Brasil tem um presidente que bate palmas para ditador, né? E a gente não pode falar mais sobre esses assuntos, né? Mas o brasileiro aí vive acompanhando as notícias, né? E a gente sabe muito bem de toda a verdade por trás dessa cortina aí de fumaça que eles tentam tapar o sol, né, com a peneira, certo? No fundo, a gente brasileiro sabe do que se trata. Bom, pessoal, por hoje é só esses vídeos aí que a gente gravou, essas notícias que a gente trouxe para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar algo aí para vocês, tá? E a gente é novo aqui no canal, né? Eu gosto de política, eu gosto de falar sobre política. Na verdade, eu sou bem curiosa. Eu ouço uma notícia e não trago em primeira mão, já saio para pesquisar, certo? Ouço especialistas e em cima das opiniões deles eu tiro as minhas e trago aí para vocês, tá? Nem sempre eu estou certa, tá? A gente erra também, né? E vive errando aí e tentando acertar também, né? E porque com esse novo Brasil, né? Com essas novas como é que eu vou falar? Com essas novas assim, essas novas regras, essas que estão tentando nos impor, a gente não sabe como vai ser a situação do Brasil, sabe? Eu
agora eu entro nas redes sociais e eu tomo cuidado com o que eu falo, certo? Eu sempre tive Instagram, sempre tive Facebook e sempre comentei e nunca eu recebi nenhuma notificação. Esses dias eu fui escrever um comentário e veio uma notificação do Instagram para mim falando que a minha conta poderia ser bloqueada se eu postasse aquele comentário, sabe? E então são mudanças assim que você vai vendo, que vai chegando e você não tem para quem reclamar. Porque é uma mudança que está vindo da última instância, né? E você não tem com quem reclamar. Você vai se queixar com quem? Sobre o judiciário? Sobre as arbitrariedades do judiciário? Você não tem com quem se queixar, né? Se você acontece isso com você de um outro setor que não seja o judiciário, né? Você vai no judiciário reclamar, né? Mas quando é da última instância, você vai reclamar para quem? Se não tem para quem reclamar. Então tá acontecendo mudanças no Brasil e não são mudanças boas, são mudanças que nos preocupam, essa é a verdade. Você chegar numa rede social e você não poder escrever um comentário do que você pensa, tá? Porque você pode ser que a tua conta seja bloqueada, isso é censura. Não tem outro nome para isso. Isso é censura. Mas você vai reclamar para quem sobre isso? Se é o próprio judiciário que está mandando as redes sociais fazer isso, certo? Então, assim, ó, agora também eu estava lendo ali que o Lula, ele quer falar, ele que quer escolher, ele quer criar, tá? Ele quer criar aí um órgão, aí, uma agência, em que ele que delega o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E ele vai ter o poder, tá? De ele mandar excluir, certo? Então, assim, ó, quando que um presidente, para mim, na minha opinião, quando que ele tem o direito de chegar nas minhas redes sociais e banir o que eu escrevi? Nunca. Ele é o presidente e ponto, acabou. Só isso, ele vai trabalhar para mim, pro Brasil e para mim, certo? Ele vai trabalhar pelo Brasil, para mim e para você que votou nele. Eu não votei nele, é óbvio, lógico. Mas, mesmo assim, ele é obrigado a trabalhar para mim também. Porque é eu que também pago o salário dele, certo? Agora, eu não entendo isso daí, sabe? No Brasil, agora vai ter um presidente que vai delegar o que eu vou falar, o que eu não vou falar, se é certo ou que é errado. Gente, isso aí pra mim não é governo, isso pra mim é regime, tá? E isso pra mim não é democracia, isso pra mim é censura, é ditadura, tá? Pode ser que quando o meu canal seja monetizado, tá? Porque eu não sou monetizada, tá? Mas pode ser que quando o meu canal seja monetizado, eu logo já caia aqui no meu canal, porque eu falo o que eu penso. E eu espero ter sempre essa liberdade pra falar o que eu penso. Eu acho que o dia que eu gravar um vídeo aqui para falar com vocês e eu ter que estar medindo as palavras, eu ter que estar fingindo, falando uma coisa que não é, tá? Eu acho que eu paro de gravar, porque a gente tem que ser honesta com a gente e com as nossas opiniões, certo? Com as nossas decisões, com as nossas opiniões. E com a gente mesma, a gente tem que ser sincero com a gente, certo? Então, assim, pessoal, que a gente possa orar pelo Brasil, né? E que possa pedir para Deus que Deus venha tomar a direção, tá? Porque ainda que o homem acha que tem tudo na mão e que tem todo o poder e que a última palavra é dele, mas ele se engana. Por quê? Porque nada sai da mão de Deus. Nada. Nenhum poder sai da mão de Deus. Nada. E a última palavra também quem dá é Deus. Sabe? O homem na mão de Deus é nada. Se Deus quiser, ele coloca tudo no lugar. Certo? Então, pessoal, assim, ó, vamos pedir que Deus, né,
venha tomar conta aí do Brasil e que venha fazer o melhor por todos nós, né? Bom, esse aí é os vídeos de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado. Eu quero te pedir novamente, se inscreve no meu canal, me ajuda a chegar aí aos 100 inscritos, tá? Que eu vou ficar muito super feliz. E deixa aí o teu comentário e também o teu like, ok? Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.